Boa noite. Estou vendo uma pessoa que faz o cenário. Tá melhor? Obrigado. Sim. Antes de mais, também quero agradecer a Deus por me escolher para deixar uma mensagem esta noite da parte de Deus, uma palavra que Deus põe no meu coração. E também agradecer a todos que estão pela plataforma, aí no continente, os casais, os rapazes, os rapazes, nós que estamos aqui. Agradecer a todos e estou muito contente e agradecido. Também os irmãos que chegaram aqui, o Jorge e o Cândido, para completar a equipa que estamos aqui na Madeira. E é um pouco isso que eu quero partilhar com a igreja hoje, com os irmãos, é um pouco sobre a graça. Acho que a graça é algo que tem que estar sempre presente na nossa vida, porque foi por graça que somos salvos, por meio da fé. Esta graça, podemos ir ao 2 Timóteo, ler um versículo aí que o apóstolo Paulo estava a falar ao Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. Começamos no versículo 1. Porque aqui lemos esse versículo, o apóstolo Paulo sempre falando de Timóteo, dando uma certa exortação ao Timóteo de como Timóteo tem que viver esta graça, estar fortalecido nessa graça, uma graça que chegou à sua vida, que chegou à vida de Timóteo, que chegou à nossa vida como cristão, como crente, ou seja, isso é que tem que nos fortalecer, estar fortalecido nesta graça. E depois o apóstolo Paulo diz ao Timóteo que transmite a mais gente, esta graça de Deus, de Cristo que chegou à sua vida, que o mantém animado, o mantém firme na luta, no combate da fé, porque faz parte da vida cristã. É dessa maneira que eu também quero viver uma vida cristã. Como o apóstolo Paulo está a falar ao Timóteo, ou seja, o Paulo pensava em Jesus Cristo e via a graça. Para qualquer lado que o Paulo dirigia, Paulo via a graça. Ou seja, a graça de Deus estava em todo momento, em tudo que Paulo dizia, em tudo que Paulo fazia, Paulo via a graça de Deus na sua vida. Via Deus o capacitando para fazer coisa que ele na sua pessoa achava ou seja, não é capaz, senão a graça de Deus na sua vida. Ou seja, como cristão, às vezes Deus nos chama, como Deus chamou o Timóteo, chamou o Paulo. Às vezes Deus nos chama, às vezes achamos que não somos capacitados, mas a graça de Deus nos capacita para isso, para podermos levar a mensagem de Cristo aos demais. No versículo 1 de 2 Timóteo 2:1, diz tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, diz isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Diz, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Diz, nenhum soldado em serviço se envolve no negócio desta vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta nem é coroado se não lutar segundo as normas. Ou seja, o que eu quero aqui afirmar aqui nesse versículo 1, que Paulo diz ao Timóteo, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, é nisso que temos que estar firme nessa graça,
que nos alcançou, que nos salvou. Ou seja, tudo que podemos fazer, tudo que podemos dizer, tudo que somos é pela graça de Deus. É nessa graça que temos que nos firmar, a nossa vida, o nosso caminhar, o nosso testemunho, estar fortificado nessa graça de Deus. Porque tudo é graça. Como dizia, o Paulo via tudo que o Paulo via na sua vida, nas coisas que ele fazia para Cristo, nas tribulações, nas lutas, nas perseguições, nos falou de inúmeras coisas que o apóstolo Paulo falou, tudo. Paulo via a graça de Deus em tudo, que o ajudou a suportar muitas coisas, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Sobretudo, o Paulo via uma maneira de estar fortalecido na graça de Deus, porque diz: a minha graça te basta. Ou seja, se entendemos isso, entendemos essa graça, seja às vezes o que o apóstolo Paulo está a dizer a Timóteo, que não ficamos só de conhecendo a Cristo, receber da sua graça e mais nada. Às vezes Deus nos chama, faz um chamado à nossa vida. Às vezes parece que parece que a gente diz que não sou capacitado, manda outro, chama outro, que eu não consigo, não sei. Não, Deus, esta graça nos capacita, o próprio Deus que nos capacita, que nos dá poder para poder fazer a tua vontade, para poder levar à frente o que Deus quer que nós fazemos na sua obra, nos fortalecer nisso, nessa graça de Deus. Isso é algo que vem ao meu coração, que estou vivendo, que está me animando. Apesar de, como disse, lutas temos, se não tínhamos, que era estranho, temos lutas, passamos por muitas coisas, como o Paulo passou, dou graças a Deus, não passo nem um terço do que o Paulo passou por amor ao Evangelho. E Paulo dava graças a Deus, via a graça de Deus em tudo, porque quem o fortalecia era Cristo Jesus. Essa era esta graça que o fortalecia. Podemos ir no mesmo livro, voltamos atrás no capítulo 1, no versículo 6, 2 Timóteo 1,6, diz o apóstolo Paulo: por esta razão, pois te demonstro que vives de o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, diz: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz, a vida e a mortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Desmantenho o padrão dessas palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Desguarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Que o apóstolo Paulo, falando de Timóteo, desse zelo, da firmeza, da fidelidade, diz ao Timóteo no versículo 7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de poder. Ou seja, muitas vezes, como disse, há um chamado de Deus à nossa vida, às vezes nos acovardamos, nos dizemos que não somos capazes, não conseguimos. Ou seja, Deus é que nos capacita, Deus nos dá esse espírito de poder, desta graça de crer, Ele que nos capacita, a sua graça. Não achamos que não somos capazes
no que não somos capazes. O apóstolo Paulo dizia: a mim, o menor de todos os santos, me foi concedida esta graça de pregar os evangelhos entre os gentios. Paulo via como um menor, ou seja, o Paulo podia ter muita desculpa ou muitos argumentos para dizer que não ao chamado de Deus. Não, Paulo diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de poder e de moderação e de amor. Diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Seja esta graça que tem que vir com poder à nossa vida, nos fortificar, nos firmar na fé, esta graça que nos salvou, e possamos transmitir aos demais, como o apóstolo Paulo aqui diz ao Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, diz que da minha parte eu visto através de muita testemunha, esse mesmo transmite, diz, a homem fiel e também os idóneos para instruir os outros. Seja, desta graça que chegou à nossa vida, que nos alcançou, que possamos também transmitir aos demais, não nos envergonhar, ou não temos um espírito de covardia, de não querer falar do Evangelho, de não anunciar o Evangelho, aquilo que Deus fez na nossa vida, seja nos fortalecer nesta graça que nos capacita para poder levar à frente esse chamado que Deus fez à nossa vida, que mudou a nossa vida, que nos animou, que está nos animando, nos fortalecer nisso. Como disse, tudo que o Paulo fazia, tudo que o Paulo, ou seja, onde Paulo ia, tudo, o mover do Paulo, há um versículo em Atos 17, 28, que o Paulo diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, ou seja, tudo é Deus, tudo é Cristo. Diz: nele vivemos e nos movemos e existimos. Ou seja, tudo que o Paulo fazia ou dizia, onde Paulo ia, em toda a direção, tudo que Paulo fazia, Paulo via Deus, via Cristo, via a graça de Deus nele. E dessa forma que temos que entender esta graça de Deus que chegou com poder à nossa vida. Depois nele vivemos e nos movemos e existimos. É isso que tem que nos animar a nos estar fortificados nesta graça que está em Cristo Jesus, que possamos seguir para frente com esse espírito de valentia, não de covardia, porque Deus nos capacita, Deus nos dá com quem, Deus nos dá poder para poder levar à frente o propósito, o chamado que Deus fez à nossa vida, que Deus está nos chamar, Deus nos capacita para isso. Temos que nos repor a mão no arado, não olhar para trás, porque Deus nos dá com quê? Deus nos dá com quê para fazer a obra que Ele quer que nós, como cooperador na obra, possamos estar aí fortalecidos. Em Efésios, podemos ir ao Efésios no capítulo 3, um pouco mais atrás. Efésios 3, 1. Lemos aqui, diz o apóstolo Paulo aqui, 3:1, diz: por esta causa, diz eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, diz, por amor de vós, gentios. Sei que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo qual, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Diz a saber que os gentios são co-herdeiros, membro do mesmo corpo, co-participante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus
a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Diz a mim, o menor de todos os santos me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está falando aqui, essa igreja, os Efésios. Ou seja, no versículo 7 diz, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedido segundo a força operante do seu poder. Diz a mim, o menor de todos os santos, diz-me, fui dada esta graça. Isso é uma graça que nos foi dada, que nos alcançou, chegou à nossa vida, transformou a nossa vida, nos salvou, nos foi dada esta graça de pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo diz que nos foi dada esta graça de pregar o Evangelho. E dizia a mim, o menor de todos os santos. Ou seja, o Paulo, nas suas capacidades humanas, não via nada que podia impressionar ninguém, não via habilidade nenhuma que ele tinha nele, mas sim via a graça de Deus agindo na sua vida, em todos os meios, por onde ele ia, por o que fazia, mas sim era a graça de Deus que estava na vida do Paulo, que estava trabalhando, fazendo. E Paulo fortalecia nesta graça, diz, a minha graça te basta. Ou seja, quando entendemos esta graça, nos fortalecer nela, estamos fortalecidos nessa graça que vem à nossa vida por meio de Cristo, por meio da morte e da ressurreição de Cristo, que vem à nossa vida, que entendemos, nos fortalecemos nela, ela nos capacita, ou seja, ela é algo que nos movemos nele, porque dele somos, dele movemos. Essa graça nos faz mover, ou seja, não é algo que vem à nossa vida e nos ficamos estagnados, ou seja, tipo paralisado, não, é algo que nos faz mover, nos faz acontecer. Esta graça que o Paulo está dizendo a Timóteo, de fortificar nesta graça que está em Cristo Jesus. E continuamos em 1 Coríntios, no capítulo 15, 15 e 10, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Versículo 10 diz, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida, diz, não se tornou vã. Diz, antes, trabalhei muito mais do que todos eles, diz, todavia não é mais a graça de Deus comigo. Esse é um versículo muito bonito, gosto muito desse versículo, diz o apóstolo Paulo. Mas pela graça sou o que sou. Diz o apóstolo, pela graça sou o que sou. O que sou é pela graça. O que sou, o que fazemos, o que movemos, tudo é pela graça de Deus. Aqui, depois ele disse, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, ou seja, é um dom de Deus, é algo que nos foi concedida, nos foi dado. Diz mas pela graça de Deus sou o que sou, a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Ou seja, o apóstolo Paulo, na sua vida como cristão, como apóstolo que era, não quis que a sua vida cristã seja uma fé vã, uma vida, como disse, fui alcançado, fui salvo e ficou aí estagnado. Não, ele diz que não tornou bem. Ele próprio, o próprio apóstolo Paulo, na sua vida, não quis que isso seja algo vã na sua vida, que ficasse estagnado, parado, que essa obra ficava por aí. O próprio apóstolo Paulo que não quis que esta graça se torne vã na sua vida. Ou seja, isso, como cristão, é um desafio, é algo que temos que
que olhar na nossa vida, nos meditar nesta graça que nos foi concedida, que nos foi dado, seja como que eu estou, como crente, como um cristão, como que eu estou a dar o uso dessa graça. E disso que se trata, e disso que o apóstolo Paulo estava a falar a Timóteo, como que eu estou a dar o uso desta graça que me foi concedida, que me foi dada por Cristo. E o que é que eu estou a fazer com ela? E disso que o apóstolo Paulo diz que ele próprio, na sua vida, não quis que seja em vão. Não quis que seja em vão essa graça. Depois diz, antes trabalhei muito mais do que todos. Diz, antes trabalhei muito mais do que tudo, que é no predicar o Evangelho, em levar o Evangelho às pessoas, levar a palavra de Deus no serviço de Deus. Ou seja, o Paulo não ficou parado, dizia ai de mim, dizia o apóstolo Paulo em Corinto, diz ai de mim, se não pregava o Evangelho de Cristo. Ou seja, era o fervor que o Paulo tinha. Era um fervor que o Paulo tinha acerca desta graça que chegou à sua vida, que fez mover a sua vida. Ou seja, essa graça tem que mover, tem que fazer mover a nossa vida, o nosso viver, o chamado que Deus fez à nossa vida, tem que mover, nele movemos, nele vestimos, ou seja, tem que ser dele, nele, dele, por ele, para ele. Ou seja, essa graça tem que ser dessa forma, temos que levar aos demais e na nossa vida também ter esse efeito, ter esse efeito desta graça na nossa vida. No versículo 10 diz, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, diz o apóstolo Paulo, onde marca toda a diferença. O apóstolo Paulo diz, todavia, não eu. Onde marca toda a diferença. Diz, todavia, não eu. Mas sim, diz, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, o apóstolo Paulo trabalhando, fazendo o que fazia, mas via tudo que não era ele. Era a graça de Deus com ele na sua vida, que o fazia, quase que eu posso dizer que o obrigava a fazer isso. Que o obrigava a fazer isso, o trabalho para Cristo. Levar a mensagem de salvação aos demais. Estar embrulhado nas coisas de Deus, nas coisas do reino. É isso que movia o coração de Paulo, esta graça. Ele fortalecia nisso tudo. O trabalho que o Paulo fazia, não fazia por forças dele, por habilidade, capacidade que ele podia ter, que tinha, como dizia aos Coríntios, tinha capacidade filosófica para os falar de muitos temas filosóficos, mas diz que não procurou isso, ou seja, é algo que tinha que ser de Deus, algo que tinha que ser de Deus, dele, fortalecido nele, pelo poder de Deus. Esta graça que nós temos que viver nela, fortificar, como disse, nos fortalecer nela, nos movemos nela, ou seja, numa graça que somos salvos, fomos alcançados, ficamos aí, não nos movemos, há um mover, há uma vida que temos que levar aos demais, temos que nos fortalecer, fortalecer os outros. Diz como Paulo diz ao Timóteo, transmite aos homens, fiéis e idôneos, para transmitir aos outros desta graça. E continuamos em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses 4, 11.
em Filipenses 4:11 diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em todas e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso aquele que me fortalece. Ou seja, o apóstolo Paulo, muita situação que viveu, que passou por amor ao Evangelho, ou seja, isso é importante, às vezes a sofrer que sofremos na carne, ou seja, o apóstolo Paulo que nos está a falar é dizer sofrer por Cristo, por amor do Evangelho. Ou seja, às vezes a situação que, por exemplo, Deus nos chama a ir a um país que sabemos que há dificuldade, há mais problemas, há mais luta, há menos recursos, muita situação que podemos saber que há, mas, ou seja, o apóstolo Paulo disse que eu aprendi, diz aqui, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Tanto se estar humilhado, como também ser honrado em tudo, em toda circunstância, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Diz tudo posso naquele que me fortalece. Cristo Jesus. Ou seja, situação externa ou interna que o Paulo podia viver, podia passar, isso, o apóstolo Paulo, tudo, ele punha tudo sobre a mão poderosa de Cristo. Ou seja, nesta graça estou confiado, diz a minha graça te basta. Ou seja, a sua graça nos basta, diz tudo posso naquele que me fortalece. O que o anima a Paulo, o que fortalece Paulo é esta graça, que o ajuda a estar contente no pouco, no muito, a viver em situações, em perigos, como daqui a pouco vamos ler uns versículos onde ele falou em Corinto de situação que passou, inúmeras coisas que passou, mas isso não desanimou Paulo, não levou a desistir, não levou a muitas coisas que muitas vezes nos faz recuar para trás no nosso caminhar, porque não queremos passar por isso, não queremos sofrer por isso, por amor ao Evangelho. Muitas vezes, infelizmente, muitos naufragam na fé por causa de não querer sofrer por Evangelho. Mas o Paulo tinha tudo. O que o ajudava a suportar, a passar esses tempos de sofrimento, de lutas que tinha, já era a graça de Deus. Isso era o suficiente. Paulo estava entendido e experimentado. Entendido e experimentado o que esta graça era na sua vida. Onde o levou, como o ajudou em inúmeras situações. E nisso que temos que estar fortalecidos. E vamos a 2 Coríntios, no capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Começamos 16. Segundo Coríntios 11, 16, que fala o sofrimento de Paulo por amor ao Evangelho. Ou seja, muita coisa que o apóstolo Paulo passou. Ou seja, aqui no versículo 16 diz, outra vez digo, ninguém me considera insensato. Diz, todavia, se pensares, recebei-me como insensato para que também me glorie um pouco. Que falo, não falo segundo o Senhor, sim como por loucura nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensato, de boa mente tolereis os insensatos. Tolereis quem vos escraviza, quem vos devora, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos bofeteia no rosto. Diz ingloriamente, confesso, como se fôramos fracos. Mas
naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus, diz também eu, são israelitas, também eu. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos. Diz muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes uma noite, um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores que há, o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraquece. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se eu tenho de gloriar-me, gloriarei-me no que diz respeito à minha fraqueza. Diz o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não mente. Diz em Damasco, o governador preposto do rei Areta montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas diz, num grande cesto me disseram, por uma janela da muralha abaixo, assim, me livrei da sua morte. Que dizia Paulo em inúmeras situações que passou por amor ao Evangelho. Digo que nem metade, se calhar em toda a minha vida, se calhar não vou passar por isso. O apóstolo Paulo viu tudo, passou por tudo essas situações por amor ao Evangelho, mas chegou no fim, disse: a minha graça te basta. Foi o que ouviu, o que recebeu, a minha graça te basta. Que o ajudou a seguir para frente nessa luta, na batalha que tinha, muitas situações complicadas que podemos viver como crente, como cristão, que podemos passar, mas estamos fortalecidos nesta graça que vem de Deus, e nessa graça que nos faz estar movido, que nos move, que nos faz tirar para frente, que nos faz estar firme nesse trabalho, nesse ministério, o qual Deus nos chamou, o qual Deus nos deu. O apóstolo Paulo, Deus me foi concedida esta graça, foi concedida esta graça de pregar o Evangelho entre os gentios. Não é pouca coisa, não é pouca coisa que o apóstolo Paulo está a dizer. Sofreu coisas que já lemos aqui numerado aqui nesse capítulo de Coríntios, coisas muito dolorosa por amor ao Evangelho. Mas no final o apóstolo Paulo diz: minha graça te basta. A graça de Deus realmente é o que nos dá esse ânimo, é o que nos dá esse gozo, é o que nos dá essa coragem, como nosso irmão Carmo costuma dizer. Vamos para frente, coragem, tenha fé, seja forte, seja valente. Porque esta graça chegou à nossa vida com poder, para podermos levar à frente, para podermos transmitir aos demais desta graça, nos fortalecer nela, na luta, nas tribulações que temos, que passamos, que temos que ter como cristão, ou seja, diz, não nos foi dado somente a graça de crer, mas de padecer. Não nos foi dada somente esta graça de crer e de anunciar, também de padecer por Evangelho. Isso são palavras muito animadoras e ao mesmo tempo muito corajosas, que nos anima que esta graça de Deus não se torna vã na nossa vida. Como já disse umas 2 vezes, o apóstolo Paulo dizia: esta graça que me foi concedida não foi vã. Ou seja, como disse o próprio apóstolo Paulo na sua vida pessoal,
com Cristo, e Ele próprio fez para que essa graça não se torne vã. Ou seja, isso é algo que cada um de nós na nossa vida que já fomos tocados, essa graça já chegou à nossa vida. Isso, ou seja, é um reto, um desafio que temos cada dia, que esta graça não se torne vã. Ou seja, de nos fortalecer, nos animar-nos nessa graça, de levar os demais essas riquezas insondáveis que o apóstolo Paulo nos encontramos em Cristo Jesus, que nos mantém, que nos movemos nela, cremos nela, vivemos nela, ela que nos anima, que nos faz mover, como estou a dizer, repetir muito, ou seja, que não seja algo que se torna algo vã na nossa vida, que apenas nos foi salvo, nos tocou e mais nada, não, que não se torna vã, que não, isso é algo que tem que haver com cada um de nós, pessoal. Como Paulo na sua vida não deixou que essa graça se torne vã na sua vida, ou seja, isso é cada um de nós pessoalmente também. Possamos fazer o uso desta graça que chegou e nos alcançou, poder levar, transmitir, como diz o Timóteo, transmitir a mais os homens, filhos e donos, possamos ter esse mover da graça. Ou seja, porque é algo que move, não é algo que ficamos estagnados, parados, não. Deus nos capacita, nos dá com que para levar à frente o que Ele nos chamou. Vamos a Filipenses, estamos a terminar. Vamos a Filipenses no capítulo 1. Filipenses 1, 27. Filipenses 1, 27 diz: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ouvindo ver-vos ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como um só alma, deslutando juntos pela fé evangélica. Diz que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que aparelhos provas evidentes de perdição, diz para vós outros de salvação, diz isto é da parte de Deus. Os apóstolos Paulo, lutai junto, estás firme no seu espírito, como a sua alma, lutando junto pela fé evangélica. Diz depois, diz a nada estás intimidado, como diz o Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de poder. Às vezes temos no trabalho de pregar o evangelho, de falar a palavra de Deus às pessoas, temos muitos obstáculos à frente, temos muita luta, temos muita situação inesperada que nos acontece, seja como diz aqui no versículo 28, que nada estás intimidados pelo adversário, depois o que aparece provas evidentes de perdição, diz, é para vós outros de salvação, isto é da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, não somente de crer. Ou seja, nos foi concedida esta graça. Para quem entende esta graça, para quem entende, ou seja, o sofrer por Deus é algo que nos foi concedida por Deus, esta graça, padecer. Que nem todos, como disse, nem todos nós estamos disposto a sofrer por ela. Muitas situações que vêm à nossa vida, muitas vezes não nos vemos dispostos a padecer por ela. Mas é uma graça que nos foi concedida de padecer. Não sou de crer. Depois diz o apóstolo Paulo no versículo 30. Pois tende o mesmo combate que viste em mim. Ou seja, Paulo diz ele, depois tendes o mesmo combate que viste em mim. Diz, e ainda agora o viste que é o meu. Ou seja, não deixou de ter o apóstolo Paulo. Diz, o que vós viste de mim, os combates, as lutas que tive em Efésios,
em Filipenses, muitas em Coríntios, em Atenas, muitos sítios que o apóstolo Paulo diz, lutas que tinha, combate que tinha, que ele diz que eles viam no Paulo e diz que ainda agora diz que é meu. Ou seja, podemos dar testemunho, muitos irmãos que estão entre nós, podemos dar testemunho que ainda hoje essa é a nossa luta. Ou seja, não se acabou. Isso ainda é a nossa luta. De poder continuar a levar a mensagem de Cristo, a mensagem da salvação, continuar a levar esta graça aos demais, que esta graça que nos alcançou por Cristo, nos salvou, que nos fortaleceu, como diz o apóstolo Paulo, fortalecei, fortificai-vos nesta graça, diz ao Timóteo. Diz o apóstolo Paulo, ainda agora eu vejo o que é meu, ainda agora essa luta ainda continuamos, temos que continuar nessa luta. O apóstolo Paulo dizia no final da sua carreira, o Timóteo diz, combati um bom combate. O apóstolo Paulo diz, combati um bom combate. Combati um bom combate, diz, completei a carreira, guardei a fé. Depois diz, agora a coroa da justiça que nos foi já agora a coroa da justiça, o qual o Senhor reto Jesus nos prometeu, nos dará, estará guardada para nós, para todos que o amam na sua vinda, diz o apóstolo Paulo. Está preparado. O apóstolo Paulo chegou ao final animado, confiado nesta graça, porque lutou um bom combate. A coisa que passamos por Cristo não é um vão. Mesmo que no momento possamos pensar que é doloroso, que é complicado, que é difícil, mas não é em vão. Nada que passamos por Cristo, nada que sofremos, se entendemos isso, não é em vão. Só para terminarmos, mesmo também um versículo conhecido, em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, que sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Não é em vão. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundante no trabalho do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Ou seja, no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Ou seja, esta graça de Deus que nos foi dada, como diz o apóstolo Paulo, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho, que não se torna vã na nossa vida, esta graça que nos foi dada, de pregar o Evangelho, de levar o ministério de Cristo, de falar aos demais que há uma salvação, que há um caminho, que há uma vida nova, que há uma vida eterna. Levar essas mensagens às pessoas, que não seja como diz que se estamos nisso, como diz, portanto, meus amados irmãos, sede firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é em vão. Se estamos nisso, se fazemos nisso, essa graça está, diz não é em vão, nada que fazemos no Senhor. E Ele nos fortalece cada dia para poder fazer seja o que for que Deus nos chama. Ele nos dá com quem nos capacita, a sua graça nos fortalece a cada dia para poder levar a sua mensagem, o chamado que Ele fez à nossa vida, o propósito que Ele tem para a nossa vida. É um pouco essa mensagem que eu queria partilhar com vós. Espero
Espero que eu fui claro na mensagem, que possa entender, como Paulo diz ao Timóteo, fortalecei-vos na graça que está em Cristo Jesus, nessa graça. Como diz também, que diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de poder. Ou seja, nos movemos. Como eu disse também, não nos ficamos como acomodados, ou seja, estagnados, ou seja, nenhuma graça que se move, nos movemos nela. Movemos nessa graça. É algo que move, que nos faz mover, nos faz sair do lugar, ir a tal sítio, mover. E levar, querer ter esse desejo no coração de levar aos demais aquilo que temos, de graça recebeis, de graça dais. Jesus dizia aos discípulos, de graça recebeis, de graça dais. Ou seja, essa graça nos faz mover, nos faz sair do nosso lugar para ir ao outro, para dar aquilo que recebemos aos outros que não têm. Ou seja, é esta graça que nos fortalece, que temos que nos fortalecer nela e fortalecer os demais. E da minha parte é tudo. Agradeço a todos por esse momento que tivemos aqui e até breve. Obrigado por tudo. Obrigado.